Olá, ouvintes da Leal. O que é que sabem da história da Química? Vamos levar-vos numa viagem ao passado para reviver as mais excêntricas e estranhas descobertas no mundo da Química. Primeiro destino, aqui vamos nós. Alemanha, século XVII. Chegamos à casa de Henning Brandt. E como já sabemos, ele está prestes a descobrir o fósforo. Sim, e sabes que ele acreditava que a partir da destilação da urina humana seria possível obter ouro? Vamos falar com ele. Parece estar um pouco desiludido. O que é que se passa? Acabei de descobrir que não é possível destilar ouro a partir da urina humana. Tenho imensos baldes de urina na minha cave e acabei de perceber que esta substância, quando exposta ao ar, entra em combustão. E então? E então não é ouro. Então é o quê? É uma substância que ficou conhecida como fósforo. E fósforo, em latim, significa que contém luz. Que nome tão original! Muito bem, então o fósforo é dos primeiros elementos a serem descobertos. Obrigado. Os cientistas dessa época faziam coisas que hoje em dia se consideravam completamente descabidas. Por exemplo, pensava-se que existia o élan vital, força que dava vida aos objetos inanimados. E esta força foi procurada, mas ninguém sabia onde se localizava. Bem que podiam procurar. Ora, agora venham connosco visitar o senhor considerado como o pai da química moderna, Antoine Lavoisier. Olá, Sr. Lavoisier, bom dia. O que está a fazer? Olá, estou a tentar descobrir alguma coisa. Então o senhor já descobriu tanta coisa? Oh, mas não consigo descobrir nenhum elemento. Então, mas o senhor já ajudou a perceber para que serve o oxigênio e o hidrogênio e deu-lhes os seus nomes atuais. E além disso, descobriu que os objetos fuligentes ganhavam peso ao contrário do que se pensava. Com isso, deu a conhecer a lei de Lavoisier, que explica que a matéria se transforma e não se perde. É bem conhecida a sua famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sim, mas qualquer Zé da esquina, com uma proveta, uma chama e uns pós interessantes, consegue descobrir qualquer coisa nova. E eu, nada. Mas sei que já dei um grande contributo para a ciência. Essa é que é uma grande verdade, Sr. Lavoisier. Muito obrigado. Bem, até agora a nossa viagem está a correr muito bem. Foi também nesta época que começou a moda de inalar o óxido nitroso, mais conhecido por gás hilariante. E hoje em dia sabemos que esse gás tem uma aplicação prática nas anestesias. Mas vá, vamos continuar com a nossa viagem. Vamos agora para a Rússia, no início do século XIX, para falar com Dmitri Mendeleev. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sabemos que o senhor inventou uma forma altamente inovadora para ordenar os elementos já conhecidos, mas como surgiu essa ideia? Bem, comecei por estudar o princípio de John Newland. Ele ordenou os elementos segundo o seu peso atómico, seguindo a lei das oitavas, comparando as oitavas do piano. As pessoas não aceitaram muito bem essa ideia e começaram a gozar com ele. Havia sempre uns engraçadinhos que lhe perguntavam se ele podia pedir aos elementos que lhe tocassem uma musiquinha. Pois, mas a teoria dele tinha uma certa lógica. Sim, bem sei, mas pronto. Depois comecei a juntar os elementos em grupos de 7 e verifiquei que as propriedades deles se repetiam periodicamente. Então, chamei-lhe tabela periódica e deixei também alguns espaços onde se encaixariam os novos elementos. Mas como sabe que ainda são novos elementos por descobrir? Devido ao modo como as propriedades se repetem e devido às grandes diferenças de números atómicos de alguns dos elementos já conhecidos, presumo que muitos mais estarão por vir. Interessante. Está bem. Muito obrigada. Um resto bom dia. Obrigado igualmente. Muito curioso a perspicácia deste homem. Como é que alguém conseguiu fazer tal descoberta? Só pode ser um gênio. Vamos agora para o século XX, até França. Vamos visitar Marie Curie. Temos que ter cuidado para não lhe falar muito do marido, coitada. Morreu recentemente atropelado por uma carruagem. Sim, mas de certeza que ela vai mencionar, devido às suas brilhantes descobertas. Bem, vamos lá. Bom dia, minha senhora. Olá, bom dia. Sabemos que é uma grande cientista. Pode dizer-nos o que descobriu até agora? Bem, sozinho ainda não descobri nada, mas com a ajuda do meu falecido marido, descobrimos 2 elementos químicos. Conhecidos como o polónio e o rádio, certo? Sim, senhor. Observámos também que certas rochas emitiam energia na forma de radiação, sem diminuírem em tamanho. Essa energia ficou conhecida como radioatividade. Bem, realmente foi uma grande descoberta, com a qual recebeu o Prémio Nobel da Física em 1903. Foi, claro, uma descoberta muito benéfica para a humanidade. Além da possibilidade de radiografar o corpo humano, agora são utilizados elementos radioativos em pasta de dentes e laxantes, bem como em hotéis, com os efeitos terapêuticos das suas termas de minerais radioativos. Que ideias brilhantes! Obrigado pela sua atenção. De nada, tenham um bom dia. Graças à descoberta de Marie Curie, anos mais tarde os cientistas começaram a calcular a idade da Terra, ultrapassando acertadamente os 24 milhões de anos previstos por Kelvin. Grandes cientistas, grandes descobertas e grandes avanços para a humanidade. E assim terminamos a nossa viagem. É uma pena, mas realmente temos de dar por terminado este regresso ao passado.
que esperemos que vos tenha proporcionado um momento interessante e ainda mais importante conhecimento científico. Esta viagem proporcionou-nos uma breve ideia de como surgiram os elementos que hoje conhecemos e com os quais faz química. E daqui nos despedimos. Desejamos um resto de bom dia a todos os ouvintes da Leal.